Galera, boa noite. A gente está começando mais um programa dos 3 às quartas, um programinha semanal que a gente está fazendo de live, sempre discutindo temas relevantes aí que estão em voga. Hoje a gente vai falar sobre fake news. E aí, fake news é aquele negócio, né? Fake news, desde sempre, a gente conviveu com fake news, né? Na antiga Roma, por exemplo, você tinha lá os cristãos que eram acusados de serem canibais por conta da interpretação errada da Eucaristia que se fazia de que se bebia o sangue de Cristo e comia o corpo de Cristo. Então, assim, era uma forma de criar fatos para justificar, inclusive, a perseguição aos cristãos naquela época. O descobrimento do Brasil, por exemplo, é cheia de fake news, começando pelo próprio termo descobrimento do Brasil, né? Então, assim, é sobre isso que a gente vai discutir hoje, conversar, e como já dizia o grande filósofo Gregory House, né, naquela série House, ele dizia que todo mundo mente. E aí, se todo mundo mente, até que ponto essa mentira pode trazer consequências negativas para a gente e até consequências sob o ponto de vista da política, da economia, enfim. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar. E como toda semana, a gente vai ter a presença do nosso grande amigo Ciro Reis, né? Olá, pessoal, boa noite. Neuma Camargo, psicóloga. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem ainda não está ambientado, nós somos 3 amigos que nos conhecemos desde da adolescência, estudamos juntos, tivemos e fizemos, né, cada um tomou o seu caminho, eu como professor de geografia, o Ciro hoje é diretor da UERJ, a Neuma é psicóloga e também escritora, e a gente decidiu se juntar para fazer essa série de programas aí semanais de live, para cada semana discutir um tema. Para essa semana, a gente convidou 2 profissionais. O meu profissional, o professor Paulo Henrique, ele é mestre em Ciências Sociais, é professor da Rede Municipal de Macaé e professor também da Rede Estadual. E o professor Leonardo Marques, que é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. O Leonardo está tendo um probleminha técnico para conseguir entrar aqui na nossa live, mas ele conseguindo, ele vai começar a participar aqui. E a partir daí, meu povo, eu pergunto para vocês, o que é fake news? Vamos lá, né? Primeiro, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a gente tem um tema que é bem polêmico, né? Traz, assim, vários olhares, múltiplos olhares. É o que a gente vai tentar aqui no desdobramento do programa tá trazendo, né? E aí, assim, as notícias falsas, elas geram intensos e diversos sentimentos, né, em quem está recebendo. Sentimentos como raiva, surpresa, indignação, repulsa, né? E a estratégia da fake news é justamente se aproveitar e apelar para o emocional humano, né, a vulnerabilidade das pessoas, né? E a gente acredita sempre naquilo que a gente já acreditava, a gente continua acreditando e tem a tendência de reforçar as nossas crenças. Então, quando a gente recebe um fake news, se aquilo está de acordo com o que a gente acredita, a gente mantém, né? Se não está de acordo, a gente tem imediatamente a repulsa com aquela notícia, né? Então, é o comportamento humano reagindo aí a fake news, né? E a gente tem sempre a tendência de acreditar em quem está mais próximo. E tem também uma pesquisa que diz que as notícias falsas, elas propagam 6 vezes mais do que as notícias que são verdadeiras, né? Então, existe uma propensão a se divulgar o que é falso com mais facilidade, né? Porque a gente acredita em quem está numa posição, né, hierarquicamente superior a gente, nos nossos familiares e amigos. Então, também dependendo de quem a gente recebe aquela notícia, que já foi passada e não teve ali um momento de elaboração e de reflexão, a gente confia que é verdade,
né? Então, a gente acaba reproduzindo, e isso é nas relações, pais e filhos, familiares, chefes e funcionários, políticos e eleitores, né? Então, o ambiente virtual, ele também representa um pouco do que acontece fora dele, né? Com relação a repassar as notícias que a gente recebe, por a gente acreditar de quem a gente está recebendo e por considerar aquilo, né, um fato real e verdadeiro. Mas a gente vai fazendo desdobramento aí. Né, Ciro? Todo o programa, né? Primeiro, boa noite para todo mundo, um prazer estar aí com todo mundo, Carlos, Neuma, Paulo, o Leonardo está tentando, já tentou entrar uma vez aí, mas está difícil, mas de repente ele consegue e vai contribuir bastante com a gente até o final. Bom, primeiro, esse tema da fake news, quando a gente lê qualquer suplemento um pouco mais ou menos elaborado sobre o tema, sempre surge aquela invasão alienígena do Orson Welles, né, esse programa radiofônico, em 1938, que ele é uma brincadeira, é um teatro que é feito no rádio, e as pessoas acreditam na história de uma invasão alienígena e procuram a polícia sofre, tem medo, corre, enfim, cria um caos numa cidade, mesmo ele tendo avisado no início que era um programa de rádio, que aquilo não era verdadeiro. Obviamente, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de um fenômeno localizado no tempo, bem diferente das mentiras, das propagandas, de tudo aquilo que a gente já conhece como notícias falsas. Diferente dos jornais de notícias populares, né, com as suas manchetes, que tinham finalidade de chamar atenção, de provocar, né, de aguçar a ideia, enfim. As fake news não, elas têm uma finalidade um pouco mais cruéis, sombrias, têm um objetivo claro, estão aí permeando a política, a saúde pública, o comportamento das pessoas e tornando o mundo um lugar um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente também vai poder falar do conceito de verdade, de pós-verdade, para onde o mundo está indo pelas fake news. Vamos tentar entrar nesse mundo espinhoso e pantanoso das fake news. Paulo? Olá. Primeiro, boa noite, né? Agradecer aí o convite. Prazer conhecer Ciro, Neuma, amigos de juventude do Carlos, e aquela velha frase, né, que já está batida, né? Amigos dos meus amigos, amigos também são. Então, prazer conhecê-los. Em relação a fake news, o Carlos, no início, ele já sinaliza, né, que é algo que não tem nada de novo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é bom a gente desmistificar, né? Não foram as redes sociais que promoveram ou que criaram as fake news. As fake news, elas vêm de longos séculos, né? Se a gente for pegar assim, historicamente falando. Eu lembro muito bem, quando dos meus primeiros momentos acompanhando a política, isso nas primeiras eleições presidenciais, o meu pai, ele era muito conservador, e aí eu já simpático pelo PT, já querendo fazer campanha para o Lula, e o meu pai falava que o Lula pegaria as casas, né? Quem tivesse 2 quartos na casa, ele ia botar uma família para morar naquele quarto. Qualquer coisa que a pessoa tivesse 2, o PT tomaria aquelas coisas todas, e aquilo era disseminado, né? Então, assim, eu acho que o que tem, talvez, de novidade nisso tudo é a questão da velocidade com que essas informações elas se propagam e elementos também de fatos reais, porque às vezes a gente, quando fala assim fake news, dá a impressão de que é uma notícia estapafúrdia, né? Mas aí você tem a questão que é como que existe a distorção da realidade, né? Você começa com a tentativa de fazer uma discussão sobre políticas de anti-homofobia, de combate à homofobia, e daquele fato, que é um fato, eles distorcem para construir uma outra narrativa. E aí esse uso, e eu acho que a velocidade com que ele se propaga, que eu acho que talvez esteja conduzindo a gente para um caminho que é difícil prever, né? Onde a gente vai sair depois disso tudo, porque isso vai passar. Vai chegar um momento, né? A gente vai poder conversar mais sobre isso, mas chegará um momento em que a gente vai olhar para trás assim e falar, realmente, em 2018, 2016, aconteceram fatos que a gente agora consegue ver com mais objetividade. Mas eu acho que eu queria, nesse momento, então, destacar essa questão, que é a da velocidade da propagação e de como não é uma notícia totalmente falsa, né? Você pega um elemento de verdade e dali você distorce
para servir a sua narrativa e as suas intenções. Cabe bem, né, professor Paulo? Pode falar, Ciro. Não, só ilustrar o que o Paulo falou, não sei se o Paulo faz referência à eleição de 89. 89, Paulo? 89, Estamos 89. aí, né? Então, em 89, eu lembro que na minha rua, muito curioso, né? Falavam a mesma coisa, que dividiriam a rua no meio, colocariam um muro na rua. Um muro na rua, que é o imaginário do comunismo, né? O inimigo comunista vai dividir a sua rua no meio e as suas famílias não vão poder mais se ver. Mexem com alegorias, né? Com coisas que estão lá profundas, né? Vamos lá. E a fala do professor Paulo é muito bem colocada, a questão de que a fake news não é uma mentira, né? Ela é cai no conceito de pós-verdade, né? Que é um fato verdadeiro que é distorcido, e a partir do momento que ele chega às redes sociais, ele é tido como verdade absoluta, né? E essa velocidade que o professor Paulo trouxe é exatamente isso. Em todas as redes sociais, esse fato circula ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas vão consultando as redes sociais, é o Facebook, Instagram, é o Twitter e tantas outras mais, e aquela fake news está rodando, não, só pode ser verdade, porque isso está em todas as redes sociais. E essa é exatamente a intenção de quem, né, coloca essa notícia aí nas redes sociais, né? Eu queria fazer só reforçar o que o Paulo falou no sentido de velocidade. Aí tem a ver, enfim, um período que a gente vive, né? Um período de globalização ou pós-globalização, enfim, a gente já... Essas classificações são variadas, né? Mas, de fato, é isso. Quer dizer, as fake news, as mentiras e as notícias distorcidas, ou as falsas verdades, ou essas versões que se repetem o tempo inteiro, elas são antigas. De fato, é a velocidade, né? Aceleração, potencial de replicação, de massificação. E agora, a abrangência, né? Porque todo mundo tem o celular na mão, né? Grande parte das pessoas pode ter acesso ao celular. Isso é que faz a grande diferença. Essa é a diferença brutal. Antigamente você tinha a televisão monopolizando, os jornais de grande circulação. Agora é o celular, né? Passando aquela notícia distorcida ou manipulada, né? Ciro, e a questão... Queria só interromper rapidinho, queria só saber se o Leonardo está escutando a gente e se a gente está escutando o Leonardo. Olá, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Só não estamos te vendo, só a foto. Desculpa, minha câmera está com um problema do computador, então eu estou apanhando aqui um pouco para tentar compensar isso, mas ainda não consegui. Vamos ver se eu consigo até o final da apresentação, mas eu estou ouvindo vocês bem e, se puder estar falando também, participar da conversa. Tá ok. Vai então ser pode fazer um comentário com a gente agora sobre tudo isso que você já ouviu aí. Seja bem-vindo. E o que é fake news, né, Leonardo, para você? Bom, gente, então, boa noite, muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, estou muito feliz de participar dessa conversa. E, sim, sobre a questão da fake news, ela é um assunto interessante, né, para a gente da comunicação, porque, por um lado, ela é um tema extremamente velho, né, que é a utilização da comunicação para fins de guerra, no final das contas, né? Isso tem uma longa tradição de uma literatura falando sobre isso, como você trabalha com desinformação, falsa informação, até a confusão com as verdadeiras informações, né? Por isso até o conceito de fake news ele não é tão preciso assim, porque não é só uma notícia falsa, né? Fake de falso em inglês, mas também tem essa coisa da confusão com notícias verdadeiras, o que é pior ainda, e a gente tem visto isso muito, né, no caso recente. Agora, por outro lado também, a fake news de hoje ela tem uma coisa muito nova, que é justamente a maneira pela qual ela está sendo difundida na sociedade, né, através das redes sociais, que funcionam numa lógica de comunicação completamente distinta da velha comunicação de massas, né, fora de uma esfera pública, atingindo pessoas individualmente, né, se aproveitando de uma crise do jornalismo, dos partidos, né, das grandes instituições,
Eu acho que aí é que está realmente a grande novidade dessas fake news e o grande problema de como é que você combate isso numa sociedade que é toda conectada por essas mídias sociais, por essas tecnologias digitais em rede, né? Eu acho que esse é o ponto central. Grande parte da população que tem acesso às redes hoje também, elas estão adquirindo, pegando essas informações através dessas fakes, né? Elas não vão num site confiável, elas não vão enfim. E aí elas acabam recebendo essas informações e, pior, elas começam a repassar isso de forma muito rápida, né? E é muito complicado, de fato. E a gente tem a questão a pessoa, quando acessa, né, as redes sociais, vai buscar informações na internet, e se ela encontra aquilo que diz respeito ao que faz parte do universo dela, essa seleção hoje, na verdade, né, que é um gancho aí do que o Leonardo trouxe para a gente, dessa realidade da fake news hoje, que é uma seleção muito afetiva, né, de identidade. Não é uma seleção objetiva, né, de você refletir, elaborar e pensar sobre aquilo que você está lendo e se de fato é um fato real, né? Então as pessoas acabam levando para essa questão do afetivo, a identidade com que ela está lendo, fazendo parte do universo dela, né? Eu queria... Professor Paulo. Porque eu acho que a gente está talvez dando ênfase muito nas pessoas que acabam propagando, né, a fake news, mas eu acho também que a gente tem que levar em conta, e aí o comentário aí que foi grande, acho que o Carlos tirou, que falou dos roots e tal, eu acho que além desse personagem, né, que é aquele do grupo de família, né, que difunde, a gente tem por trás também, acho que pode até usar o termo quadrilha, a gente tem um grupo hoje de profissionais, né, que são formados para criar esse conteúdo, né? Esse conteúdo ele não surge do nada, não é a minha tia no grupo de família que cria. Ela recebe de alguém. Muitas vezes esse conteúdo ele é elaborado racionalmente, né, com as palavras certas, e aí com aquilo que ele estava falando, né, você pega alguns elementos que são reais, que aí você começa a ler a matéria, você lê aquele, isso aqui todo mundo sabe que aconteceu. Isso aqui também, aí aquilo ali já é a mentira que foi jogada, né, a fake, mas, tá no meio de uma sequência de verdades, aquilo ali pode ser que também seja verdade. E aí, quer dizer, então a gente tem alguns personagens que devem ser levados em conta também, que eu acho que esse é o mais problemático, né? É como você identifica, antes, na disputa política, você tinha, eu lembro isso, sempre em véspera de eleição, aqueles panfletos que não tinham autoria, né? E aí, que falavam do adversário e tal, mas aí, com uma certa investigação, você podia chegar até a gráfica e tal, mas hoje você tem todo um aparato, né, tecnológico, que da onde é o hospedeiro, né, o site de hospedagem, enfim, você cria elementos, essa coisa dos robôs, né, você compra chips pré-pagos, sem CPF, sem nada, então você compra um monte de aparelho e que você sai propagando aquilo ali que você não consegue chegar em quem disseminou aquele conteúdo original. É muito difícil. Hoje existe um método com uma intenção bem específica e clara, né? Não é uma coisa aleatória, existe, de fato, uma conjunção de elementos aí com um objetivo claro de disseminar isso e criar desordem, criar acho que o Leonardo saiu de novo aqui. Mas o falou do afetivo, né? Do sentimental, toca no coração. Eles vai ali, é desenvolvido numa lógica racional, mas para atingir ali o emocional, né? Então, se você pega a questão, por exemplo, da família, das crianças, né? O kit gay. O que era o kit gay? Era ensinar as crianças a escolherem o gênero, a terem o mesmo banheiro. Quer dizer, então, você pega os pais ali pelo lado protetivo, né, dos filhos. Pela vulnerabilidade, né, das pessoas, pelo que as pessoas acreditam. Né? Essa é uma das grandes maldades da fake news, né? Crueldade. E tem uma coisa que eu acho... desculpa, pode falar. Não, pode falar, Leonardo. Vai, Leonardo. Não, então, só para lembrar que esse é um problema central da emoção, o Paulo falou muito bem, e a Neuma também,
porque ela é calculada pelos algoritmos, né? Como é que eles descobrem isso? Como é que eles conseguem tocar nessa nossa emoção? Justamente quando eles se aproveitam dos vários dados que a gente coloca na internet o tempo inteiro. Né? Toda hora eles perguntam, quer dizer, para entrar aqui nessa live, todos os aplicativos me perguntam se eu permito acessar, se eles permitem acessar o meu histórico, a minha câmera, o meu microfone, no Facebook ou outras redes sociais, a gente coloca tudo quanto é informação, isso tudo é coletado, processado e vendido para essas empresas, né? Acho que a Cambridge Analytica deixou isso muito claro. Então, é muito complicado, porque não é que adiante apenas você atacar as empresas que fazem fake news. Tem toda uma estrutura de economia de dados aí que acaba deixando a gente absolutamente vendido nessa situação, né? Quer dizer, ou seja, não dá para resolver um problema sem atacar o outro, que é a economia de dados, que é uma loucura, né? Exatamente. Ciro, quer fazer alguma pergunta? Eu queria aproveitar esse gancho, porque a gente tem essas duas. Na verdade. Ciro? Travou. Travou. Neuma? Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta para o professor Paulo. Assim que o Ciro retornar, ele retoma o link aí com a fala do Leonardo, né? Voltou. Ciro, voltou. Doutor, então Vocês me vamos lá. deixaram sozinhos, eu não sabia se era verdade ou não. Enfim. Bom, Era fake. Na verdade, a gente tem esses vários aspectos, né, do econômico, do político, enfim. A gente viu o que aconteceu com o Brexit, a gente viu o que aconteceu com as eleições do Trump, em certa medida o que aconteceu no Brasil, e eleições no mundo inteiro, né? Um aproveitamento de um caldo etário que vem subindo pelo mundo e que está se apropriando e se aproveitando muito desse tipo de instrumento, de traçar o perfil psicológico das pessoas com dados em massa, né? E isso, obviamente, buscam pessoas suscetíveis na rede, que gostam de determinadas temáticas, e ali eles alimentam uma ideia e conseguem ali formar um tipo, ou modelar a opinião pública. Mais ou menos é isso que funciona. Mas a minha questão, e a que particularmente me atrai mais, é sobre o conceito de verdade. Eu queria que vocês falassem isso, tanto o Leonardo quanto o Paulo, porque as fake news acabam mexendo com uma questão que é basilar para a gente, né? A gente precisa muito de ter um solo, né? Um conceito de verdade. A gente não vai entrar aqui na discussão do que é verdade, do conceito de verdade, não é isso. Mas a gente precisa ter um centro, um norte, ou um sul, se a gente quiser fazer uma revolução epistemológica, a gente precisa de um sul, né? Mas, nesse sentido, qual é o prejuízo, quais são os malefícios para a humanidade, né? Para as nossas sociedades, como elas estão se constituindo agora, da gente ter a grande dificuldade em saber o que é real e o que não é real. Porque hoje, com as deepfakes, com as notícias que chegam perfeitamente para você, que parecem uma tela de jornal, bom... Minha mãe, meu pai, todo mundo que é analógico, há muito tempo atrás, todo mundo via o Jornal Nacional, aquilo era verdade, né? O que chegava pelo jornal impresso era verdade. E hoje, como a notícia chega para todo mundo, de todas as formas, e sem muito cuidado com a origem, como é que a gente vive num mundo onde a gente não sabe o que é verdade? A partir, assim, para complementar também, até que ponto a gente vai tentar depender da verdade do outro, né? Ou seja, será que a gente vai ter que sempre viver a verdade que o outro vai produzir para a gente? É uma coisa meio louca, né? Mas até que ponto a gente não vai ter mais acesso à verdade de fato? A gente vai viver a verdade que nos vai ser imposta. Paulo e Leonardo, vamos lá. Mas isso eu costumo dizer assim, quando os alunos fazem essas perguntas muito cabulosas, né, a gente fala assim, isso é uma questão para uma tese, né, para uma dissertação. Mas é para ferrar vocês mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de como as narrativas elas são construídas, né, e as narrativas elas são permeadas por relações de poder. Se a gente for lá no Foucault lá e tal. Então, assim, eu acho que tem uma questão que ela é fundamental, que é ter esse entendimento. Então, eu gosto muito de falar isso com os alunos, você saber que o que chega até você chega
após uma relação que perpassa poder. Então, todos os veículos de comunicação, então essa ilusão que a gente tinha, e eu cheguei a ter durante um certo momento também, de que as redes sociais elas democratizariam o conhecimento, né? Que a gente poderia produzir quem fosse artista, quem fosse escritor, e aí poderia levar a sua obra para o mundo, por exemplo, mas o que a gente vê é que também nas redes o domínio é das mesmas empresas, com raríssimas exceções, né, que dominam também o campo dos meios de comunicação tradicionais. Né? Você vai ver a Globo, G1, enfim. Então, acho que tem que ter primeiro essa percepção. E aí tem esse conceito aí, vocês falaram, e talvez eu imagino que alguém pontue, que é o da pós-verdade, né? Que é aquela verdade que é conveniente para mim, e pode ser verdade, pode ser que seja verdade, mesmo que não seja, essa questão toda, mas eu acho que esse processo, e o Ciro fala isso, eu acho com uma certa angústia, que talvez seja a mesma da minha, eu não sei qual é a idade do Ciro, mas eu imagino que a gente aqui, o Carlos falou aí de vocês serem adolescentes e tal, eleição de 89, então eu penso que esse momento ele vai exigir de nós todos, ou dos nossos herdeiros intelectuais ou biológicos, reflexões que vão demandar uma produção assim estupenda, né, para a gente conseguir captar de que forma a construção de determinadas narrativas ela influenciou, seja nas relações de poder e na eliminação de adversários. Né? Eu acho que esse é o principal e o pior dos pontos. Né? O que é o pior disso tudo, das fake news? Eu acho que a gente chegar no momento, tem aquele caso, eu gosto sempre de fazer referência, né, que é da Fabiana de Jesus, que foi aquela moça que foi linchada porque falaram que ela estava, lembra, no Guarujá, que estava sequestrando, Guarujá Notícias, uma página no Facebook, botou lá um retrato falado, de que ela já teria sequestrado 37 crianças para magia negra, e aí acharam a moça, lincharam ela, os vizinhos lincharam. E depois foram ver que não procedia nada daquilo tudo ali. Então, assim, eu acho que o pior cenário possível de tudo isso pode ser a gente chegar num momento de... Eu não vejo isso muito longe, não, tá, gente? Eu não consigo ser muito otimista, não. De conflito físico, uma política de armamento da população que vem acontecendo e que a gente possa caminhar para um momento aí de eliminação física um do outro a partir dessa lógica de que eu tenho a verdade. Tá? Acho que é mais ou menos por aí. Bom, quer falar, Nil? Não, Leonardo, ia te chamar mesmo. Ah, tá bom. Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, tem essa discussão... É engraçado ver como a questão das fake news hoje são encaradas numa leitura errada de uma crítica filosófica à ciência moderna, né? De que, bom, não existem os fatos, como a ciência moderna sempre preconizou, e que isso, como o Paulo bem lembrou, tinha toda uma relação de poder que foi muito danosa para populações, para o meio ambiente e tudo mais. E no final do século XX você tem um questionamento filosófico sobre a própria verdade, né? O Giovanni Vattimo, por exemplo, filósofo italiano, tem esse livro que é O Adeus à Verdade. E essa é uma crítica muito interessante à ciência moderna. O problema é que esses grupos mal intencionados pegaram a ideia de uma crítica à ciência moderna e aproveitaram para colocar uma leitura absolutamente equivocada de que, bom, então não existe verdade, existem narrativas. E todas as narrativas, dentro de um ponto de vista relativista, têm a mesma força, né? O que é uma leitura, assim, na melhor das hipóteses, cínica, mas, na verdade, absolutamente mal intencionada, de mau caráter mesmo, porque não é isso que acontece. O problema todo é que o que a gente está vendo hoje é que nós perdemos um certo poder da sociedade de criar consensos, de que algo é correto ou incorreto, né? De que algo é possível e certas posturas, certas atitudes não são mais possíveis, não são mais toleradas, né? Na verdade, esse fenômeno da fake news demonstra que o problema da verdade é um problema de consenso social. E numa sociedade neoliberal, onde você está absolutamente desenhado como um indivíduo, que é uma empresa que compete com todas as outras, a possibilidade de criar solidariedade entre as pessoas é mínima.
Eu acho que a gente está vendo isso nessa pandemia, em países como Estados Unidos e, por incrível que pareça, Brasil também, né? Onde a sensação de que é cada um por si é muito mais forte do que uma sensação de, bom, nós coletivamente vamos resolver o problema juntos, né? E daí a gente está vendo como é que as fake news elas penetram nessas sociedades que já estão predispostas a acreditar apenas na questão individual, né? Como elas penetram, e aí fica difícil você criar, enfim, qualquer coisa que você possa chamar de verdade, né? Por isso que elas têm esse contexto social, né, enfim, maior, que me parece que vai direto ao ponto. Então, eu estava falando de uma sociedade que está em crise com a própria ideia institucional de sociedade, e aí é muito complicado você levar isso para frente, né? Porque elas, é claro, elas têm um tom, o Paulo lembrou um pouco disso, um tom confessional, né, que ganha cada vez mais espaço nesse tipo de sociedade, junto com, por exemplo, a expansão de seitas religiosas, né, credos religiosos, e aí não é só os neopentecostais, né, mas a própria Igreja Católica e outras igrejas, até, enfim, outras religiões, setores mais radicais que estão se aproveitando justamente disso para avançar. Né? Não é à toa que a gente está vendo o problema do extremismo religioso avançando no mundo inteiro. Faz parte dessa dissolução de consensos maiores. Então, eu acho que para discutir a questão da verdade ou pós-verdade, passa muito por aí. Quer dizer, falta uma força na sociedade de estabelecer consensos. E isso é o que a gente pode chamar de verdade, não aquele velho sentido positivista de que existem fatos que são inquestionáveis e tudo mais. Acho que é mais ou menos por aí, nesse sentido. Eu queria levantar um questionamento para todos aí. Que, Carlos, do que a gente foi... deixa eu só fazer um comentário, que a pergunta que eu faria para os convidados se transformou, depois da fala do Leonardo e do professor Paulo, num comentário. Vou transformar aqui no comentário, porque seria o seguinte, que a tecnologia ela deixou de ter esse papel de ferramenta para se tornar um vício, um meio de manipulação. Né? Eu acho que a grande mudança, aí, a gente falando da tecnologia, tantos outros fatores, mas o Leonardo trouxe muito bem, né, a questão do comportamento nessa pandemia, com relação ao outro, né, com relação a resolver o problema, a dialogar sobre as questões que a pandemia está trazendo e a própria pandemia em si. Né? Então, acho que se tornou esse vício um meio de manipulação. Mudou a proposta da ferramenta para alterar, né, o comportamento das pessoas. Né? Então, as notícias elas estão sendo lidas e recebidas, as verdadeiras ou as fake news, e as pessoas se comportam de uma maneira reativa, se aquilo vai contra ao que eu acredito, né, que faz parte do comportamento do ser humano. Né? A gente tem até os conceitos da psicologia, né, que a gente fala sobre viés de confirmação, dissonância cognitiva, raciocínio motivado, que é o processo, né, pelo qual o ser humano passa quando ele recebe uma notícia. Né? Então, o viés de confirmação, ele confirma aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou lendo. Né? A dissonância vai causar exatamente essa dualidade, será que é real, será que não é? Né? E o raciocínio motivado é o comportamento, é a ação, né, que ele vai ter após receber, né, essa notícia. Então, assim, a pergunta seria, né, se isso virou, essa ferramenta mudou, ficou aqui como um comentário, porque o Leonardo trouxe muito bem essa mudança de comportamento, né, da sociedade. E aí a pergunta que eu levanto para todo mundo é que a gente está, né, me passa a sensação de que a gente está numa era meio de desinformação, né? E uma era de desinformação capitaneada até pelos próprios líderes políticos pelo mundo afora, né? Assim, aí a gente não vai entrar na questão Brasil só, mas a gente percebe isso em outros países também, uma desinformação total. Eu queria saber de vocês, assim, se vocês conseguem ver, de alguma forma, uma saída para esse futuro que parece ser tão sombrio, né? Um futuro meio distópico, assim.
tem solução ou a gente vai entrar cada vez mais nesse barco, navegar nesses mares tortuosos aí até desembocar numa grande cachoeira do mal e cair todo mundo em desgraça? Uma cachoeira no final da Terra plana, né? A Terra plana, Pegar aquele rio caudaloso de notícias falsas e desencontros e cada um, como o Leonardo falou, ou seja, a individualidade é que vale, deixando de lado o coletivo, então cada um com a sua própria verdade, um desencontro total. Esse filme que eu até vou recomendar, que é o Dilema das Redes, fala muito bem disso, né? Dessa questão de ser intencional mesmo, né? De até ter um momento em que um rapaz que trabalha, que foi um dos que desenvolveram o Facebook, alguma coisa nesse sentido, e ele fala que o que pode acontecer? Ele fala uma guerra civil, e não está longe disso. Então, assim, é complicado a gente imaginar que esse futuro é bem sombrio. Imagina o Brasil vivendo uma guerra civil, enfim, por conta dessas desinformações, por conta de que gera uma polarização, cada um tem a sua verdade. Então, eu queria saber de vocês se tem saída dessa situação. Eu posso dar um pitaco. Assim, eu lembro que o livro que a gente para de usar esse ano de sociologia no ensino médio, na parte que ele vai falar de globalização, ele discorre sobre os problemas que seriam problemas globais, né? E aí ele vai pegar a questão do meio ambiente, a questão do tráfico de drogas, do tráfico de seres humanos, mas não fala das fake news, porque eu acho que se o livro fosse atualizado hoje, essa questão das fake news, elas são bem emblemáticas, porque assim, como a gente lida com a questão legal, né? Porque a tua pergunta, ela caminha para soluções no Estado de Direito, mas o Estado de Direito, que seria transnacional, a gente tem a ONU e tal, que os Estados Unidos meio que esnoba, enfim, ela tem uma importância que é simbólica, mas que no plano legal, muitos estados não vão respeitar. Então, a impressão que eu tenho é que para você discutir a questão das fake news na esfera nacional, fica muito limitado, uma vez que o Facebook é americano, o Twitter e as demais redes sociais, né? Então, você acaba dificultando muito a possível penalização, porque vamos pensar aqui na questão, por exemplo, eleitoral, né? A gente está vivendo um ano de eleição e um adversário solte uma notícia que faça com que haja uma interferência muito grande no processo eleitoral e o adversário dele perca por conta dessa fake news. Como é que você reverte isso? Como é que você lida com isso no plano legal? Né? Uma vez que a justiça ela tem o seu tempo, que não é o tempo das redes, o tempo das redes ele é muito acelerado, como é que você quantifica uma possível indenização, por exemplo, e como é que pior, que eu acho que talvez seja o mais trágico, né, dessa questão das fake news, é que quando você tem a sua imagem atingida na rede, aquilo ali fica por um tempo que você não consegue ter o controle mais. Uma vez na rede, né, eu fico pensando, por exemplo, nesses casos de jovens que têm a vida íntima expostas em vídeos, né, pelos ex-companheiros e tal. Ela consegue na justiça que seja retirada de um site. Mas aquele vídeo ali, ele já está disseminado no mundo. Está na memória das pessoas. Então, você não tem como ter o controle e como dimensionar a reparação daquele que é atingido pela fake news. Então, eu acho assim que, tentando assim, um sopro de resposta para a tua questão, porque eu acho que ela demandaria bastante tempo, eu acho que vai um pouco nesse sentido. É como que você resolve dentro de um Estado, né? Tomando como ideia de que é uma questão global, mas no Estado, no seu território, como você consegue resolver isso no campo da lei? Que é uma discussão aí que o Congresso tem feito, meio marco civil da internet e tal, mas que ainda não conseguiu caminhar num sentido que resolva essas questões. E eu acho que as eleições de 2020 elas vão ser um cenário para a gente estar analisando isso e ver quais vão ser os impactos disso tudo. Estou falando aqui no campo eleitoral, mas eu acho que as fake news também atingem a vida pessoal e as relações aí também, modificando afetos, enfim, mas eu acho que a gente vai ter ainda que ter muito tempo para
chegar a essa resposta aí que o Carlos quer, mas tem que ser dado o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é no campo da lei. Leonardo? Olha, é uma pergunta bastante complicada, mas ela envolve vários níveis, assim, né? A gente, na comunicação, eu particularmente tenho trabalhado um pouco com as ideias de como resolver uma parte desses problemas, que eu acho que passa por alguns níveis. Em primeiro lugar, resolveu a questão da tecnologia, da economia digital, né? Tem um ótimo autor, que é o Eugene Morozov, tem até alguns livros publicados aqui no Brasil, um deles pela editora Ubu, que é o Big Tech, e ele insiste muito na questão de que, para a gente combater fake news, ao invés de pensar em censurar a fake news, ele fala o seguinte: olha, a melhor maneira de você diminuir o impacto dessas fake news que são disseminadas digitalmente é rever justamente e regular essa economia de dados privados. Porque, como eu falei no começo com vocês, as fake news, elas têm um efeito tão certeiro e gigantesco nas nossas sociedades, porque elas têm a inteligência artificial que a regula, tem acesso aos nossos dados. Qual é a nossa conta do WhatsApp, qual é os nossos interesses quando a gente vai entrar na internet e vai fazer com uma compra qualquer, né? Então, acho que o primeiro elemento para a gente começar a sair disso é discutir uma regulação da economia digital, que é essa economia de dados ou capitalismo de plataformas. A partir do momento em que a gente controlar esse novo insumo da economia digital, que são os nossos próprios dados, né, tanto no nível individual, mas também, e sobretudo, no nível institucional, acho que a gente começa a dar um primeiro passo para resolver o problema da fake news sem apelar à censura, né? Porque a gente também viu agora, recentemente, o STF tentando resolver o problema através de um dispositivo, né? O Alexandre de Moraes fez isso, muito complicado, que flerta com a censura, se não for censura diretamente, né? Eu acho que um outro passo que tem que ser dado, especialmente no campo da mídia, né, no qual eu sou especialista, é que os tradicionais meios de comunicação, né, já que eles cobram tanto a autocrítica dos outros, que eles façam a autocrítica. Porque hoje um dos grandes problemas é que as pessoas olham para os meios de comunicação e veem eles falando o que os anunciantes querem, o que os políticos querem. E aí, quem dá credibilidade a essa gente? Quer dizer, toda vez que eu vejo, eu moro em Copacabana, então, num local onde todas as manifestações da extrema-direita passam, porque é numa das saídas do metrô. E aí eu vejo os caras gritando palavras de ordem contra a grande mídia, que são praticamente as mesmas da esquerda, né? E no final das contas eu me sinto péssimo, porque porque eles têm razão em algumas coisas do que eles estão falando. Leonardo, tem como você repetir esse final que deu uma mastigada no som? Ah, claro. Então. Parte que você disse que você sai da... Então, bom, retomando aqui, o segundo passo seria a grande mídia fazer a sua autocrítica, né? Porque, de fato, eles falam aquilo que está dado pelos anunciantes, pelos interesses constituídos dos donos das empresas, e aí quando você vê a extrema-direita e a extrema-esquerda, e as esquerdas, né, fazendo a mesma crítica à grande mídia, e a grande mídia dizendo, bom, se a direita e a esquerda estão me criticando, eu estou fazendo o meu trabalho corretamente, você vê que o problema institucional é maior. Então, acho que o segundo passo é realmente a gente refazer essa ideia de esfera pública, no qual você possa ter um parâmetro para comparar. Bom, essa notícia é verdadeira, ela é falsa, né? Como é que eu posso saber disso? Então, eu acho que é um momento também de repactuar a relação com os grandes meios de comunicação, que ainda são centrais. Que a gente não pode esquecer que os grandes meios de comunicação têm os seus interesses também, né? E Exato. Aí eu me lembro bem da Direta Já, daquela na Candelária, também em São Paulo, em que foi mostrado por uma grande rede de televisão que aquilo foi uma grande festa no Dia do Trabalhador, enfim, que na verdade não se citou em nenhum momento que aquilo dali era uma luta pelas diretas, porque não era interessante para ela naquele momento. Então a gente tem também a pontuação. Exato. Então, esse é um elemento central. E, por fim, eu acho que a gente tem que repactuar a própria ideia de sociedade, né? Que a gente está falando, como eu falei antes,
Não dá para... Essa ideia de que somos todos indivíduos competindo loucamente uns contra os outros, porque somos todos umas empresas, isso realmente leva a um cenário distópico e, no limite, de guerra civil também acho. Eu acho que essa é uma possibilidade mesmo, que a gente tem visto muito um caminho concreto traçado para isso. Se vai se acontecer ou não é um outro problema, mas é preciso repensar os valores dessas sociedades neoliberais. Carlos, pegando um gancho aí nessa fala do Leonardo, a Luísa Portes fez uma pergunta, você colocou aí no ar, e acho que a gente até estava, antes de começar a live, comentando sobre isso, como identificar, não repassar, né, as notícias falsas. Não sei se tem como você achar o comentário da Luísa Portes. Acho que é um pouco do que a gente estava comentando antes, né, de ir para o ar, né, o professor Paulo, a questão de que tudo isso passa pela educação, né? No Brasil existe ainda uma falta de estímulo ao desenvolvimento do senso crítico, né? Desenvolver isso na população, nos nossos estudantes, né? Então, eu vejo que passa essa questão de elaboração, né? De buscar a informação correta, de criar o hábito da checagem, né? Nós temos agências confiáveis que trabalham somente para isso, né, para identificar a fake news, né? Então, acho que passa muito pela educação. A gente precisa desenvolver no nosso jovem, nós, enquanto professores, pedagogos, psicólogos, o profissional da comunicação, esse hábito da checagem, a questão do desenvolvimento do senso crítico, né, o amadurecimento desse aspecto questionador, né, que a gente precisa desenvolver isso nos nossos jovens, que são aquele público que a gente tem um contato mais direto, né? A gente também pode fazer com os nossos pares, nos nossos amigos, nos nossos ciclos sociais, né? Então, eu acho que responde um pouco a pergunta da Luísa Portes com relação a essa questão. Deixa eu só fazer uma menção. A Melissa deixou uma mensagem aí, queria mandar um beijo para Melissa Anjos, também professora, doutora em Geografia da UERJ, fez um comentário aí. Um beijo, Melissa. E a Luísa Portes é a nossa convidada da live da semana que vem. Professora Luísa Portes. Na verdade, é um enlace, né? Porque o que a gente percebe é que, como pano de fundo, a gente tem um espírito da época, né? Que é um espírito neoliberal, individualista, que permeia, que está internalizado nas pessoas. Eu sempre costumo dar um exemplo de um comercial de um banco, eu não vou citar o nome do banco, que eu achava a coisa mais absurda do mundo, que aparecia uma praia privada com pouquíssimas pessoas, né? Obviamente com muito recurso, e aquela praia ali era o máximo. Então a câmera subia, era uma câmera aérea, ela saía um pouco, mas assim, não bastava você ter aquilo, você tinha que ser um pouco mais. Mostrava uma pessoa sozinha numa ilha, e falava assim, você tem que ser tal. Quer dizer, é isso, é o espírito da época, né, do individualismo brutal. Obviamente, tudo por isso, atrás de tudo isso tem as grandes corporações de comunicação, tomando conta não só das mídias tradicionais, mas dessas novas mídias que chegaram. E a minha única esperança fica realmente alocada em que tipo de revolução, como a gente pode se apropriar. Porque a técnica, ela funciona também, ela funciona como de cima para baixo, né? Mas ela também dá espaço. Quando a técnica chega embaixo, a gente se apropria dela um pouco e usa a técnica para responder, para resistir. Tudo bem que a gente pode estar limitado pelo campo de ação, pelo poder, né, que nós temos, pela falta de recurso, pelo lugar que a gente tem de fala, enfim. Mas essa técnica, né, que é da comunicação, ela também é uma técnica por onde aparecem as reações aí, né, esses grupos que ajudam a verificar se essas notícias são reais ou não, tentando manipular. Embora eu acho que mesmo havendo esse movimento de resistência, que se apropria da mesma técnica, ele ainda é muito pouco e muito frágil,
se comparado com o poder econômico dessas grandes corporações aí de mídia, de comunicação. A gente vai começar agora uma rodadinha de perguntas. Eu vou pedir para que a Neuma e o Ciro façam para cada convidado nosso. E para a gente, vai ser a nossa última rodada de perguntas. E aí eu queria que a Neuma, primeiras damas, né, começasse com a pergunta. Vamos lá. A pergunta para os dois, né? Quais as ações que podemos desenvolver com relação à conscientização, à informação para o uso das redes sociais, para que a gente possa promover, né, essa autocrítica, uma reflexão com relação a fake news, ao próprio uso das redes sociais também, né? Junto aos jovens e os adolescentes, que é essa questão que o Ciro trouxe, né, que pode funcionar de baixo para cima, a partir do momento que eu consigo usar essa ferramenta, né, de uma forma saudável, para crescimento, né? Então, eu queria saber de vocês quais as ações que vocês podem trazer para a gente, que vocês pensam que pode ser realizada com relação a promover essa autocrítica e essa reflexão com relação a fake news, né? Por exemplo, que é o nosso tema. E complementando o que Neuma está falando, assim, a Elisa Gama, ela fez uma colocação aqui que as gerações mais antigas geralmente têm mais dificuldades para identificar as informações falsas. Como as novas gerações encaram as fake news e a deep web, né? Então, assim, será que os jovens eles vão estar mais preparados para enfrentar essa situação? Então, acho que encaixa até um pouco no que a Neuma colocou aí. A Neuma está falando, assim. Quem? Leonardo? Vai? Eu posso começar também. Pode começar, Paulo. Posso, beleza? Que aí vocês vão dar uma olhada da comunicação, aí complementa, porque eu vou meio tateando, na verdade, eu acho que até a dobradinha tá boa aqui, porque são reflexões, mas que carecem desse olhar de um profissional mesmo da área. Eu acho que é aquela velha questão, né? Eu acho, me parece um pouco até quando a redação do Enem, né? Que a gente tem que pontuar e tal, e terminar com uma saída, uma solução. A gente quer isso. Né? Para todos os nossos temas, todas as lives que a gente faz, eu faço também, a gente sempre quer, né, encontrar um caminho, mas penso eu que esse, de como lidar com a fake news, ele ainda demanda a gente quantificar em dados reais qual é o real impacto dele na vida das pessoas, porque aqui no caso eu fiz referência à questão das eleições, mas as fake news não atingem só eleições, né? Então, acho que a reputação cotidiana das pessoas, ela está... campanha de vacinação, né, Paulo? Atinge até campanha de vacinação. Campanha de vacinação, pois é. Então, assim, o que eu penso que... E aí eu queria bater um pouco nessa tecla da questão legal, mas não querendo ser aquele que fica parecendo um pouco que tudo vai ser pelo parlamento, e a gente tem que reconhecer que o Congresso... muitos parlamentares eleitos nessa última legislação foram eleitos justamente se pautando pela questão das fake news, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que, por exemplo, o anonimato ele não é um direito, e as fake news elas se consolidam muito com base no anonimato, né? E aí a própria mídia tradicional, quando você quer discutir qualquer sinalização de controle, né, que eles já falam que é censura. Não, está cerceando a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão e de pensamento que está na Constituição, ela nega o anonimato. Então, talvez, penso eu, que discutir uma forma, e aí vai esbarrar naquela questão que eu falei da transnacionalidade, né? Como é que você faz essa discussão em um Estado, sendo que essas empresas são internacionais? Que essa coisa para você tirar uma carteira de habilitação, né, você tem lá os dados, você tem uma forma de... Você passa por um processo para você ter um porte de arma e tal, mas para você ter uma rede social, você faz quantos e-mails você quiser fazer, e você consegue fazer vários perfis sem qualquer controle. Né? Então, no meu entendimento, conjecturando um pouco, eu acredito que a discussão passa um pouco por esse controle das redes, uma regulamentação, não vou dizer
um controle, mas pelo menos uma regulamentação no sentido de você, já que a gente fala tanto de individualização, né, por que não individualizar a propriedade de cada conta, e, enfim, uma discussão um pouco nesse sentido. Agora, na nossa esfera cotidiana, imagino que o papel ele é muito limitado, mas isso não pode ser desculpa para que a gente não faça nada. E eu acho que aí a Nilma vai um pouco por esse caminho também. Eu acho que estimular, né? E aí quando a gente vê o governo fazendo tudo para limitar as ciências humanas, né? E a questão, a gente está aí esse ano, é ano de escolha de livro didático. Quais livros didáticos virão? É um grande ponto de interrogação. Então, assim, tarefa difícil, né, Paulo? Percebe? Então, entender um pouco esse processo é fundamental, né, desse ataque às ciências humanas e justamente esse estímulo ao senso crítico, mas a gente vai tentar, tendo reconhecimento do nosso papel limitado, de que a gente não pode abrir mão de estimular esse senso crítico, seja nos jovens, seja nas crianças também, por que não, né? Sim. Mas também eu acho que essa discussão, quanto mais cedo ela começa, guardada os devidos cuidados, ela tem um resultado positivo. Então, acho que passa pela escola, mas por um projeto que seja, e aí as eleições eu acho que servem um pouco para isso também, que seja sistematizado, não uma questão individual. É uma escola que desenvolve um projeto, não, mas que as redes de ensino entendam que fazer essa discussão nas escolas ela é fundamental para que a gente tenha uma juventude e, posteriormente, cidadãos mais propensos a pesquisarem sobre as notícias e não aceitarem tudo como sendo a verdade absoluta. Leonardo? Bom, também vou pegar um pouco de uma fala um pouco mais prática mesmo, né? E aproveitando, vou começar pela pergunta, sobretudo, sobre a pergunta da nossa audiência sobre a questão das gerações mais novas e as gerações mais velhas. De fato, as pessoas mais velhas elas têm uma dificuldade maior em lidar com a questão das fake news, né? As pesquisas já demonstram que os maiores vetores de disseminação de fake news são as pessoas mais velhas, até porque elas se sentem muito temerosas de saber se a notícia é verdadeira ou não e repassa para o pessoal da família, o famoso grupo de WhatsApp da família, né? Para saber se são verdadeiras ou não. Mas eu vou dizer que até as gerações mais jovens também têm problemas em lidar com isso, porque elas já estão numa lógica de funcionamento, que é dessa lógica da velocidade das redes sociais, do compartilhamento. Então, são maneiras diferentes de estarem envolvidas no mesmo problema. E aí, para resolver isso, eu acho que assim, passa também por uma série de coisas. Níveis diferentes de ações, né? No nível individual, eu acho que é importante a gente sempre conversar com as pessoas. Eu tento sempre falar disso com as pessoas que vêm falar comigo, né, sobre fake news e que não são especialistas em mídia, né, que é uma das coisas fundamentais é entender que a disseminação dessas notícias é o ponto-chave da economia e da lógica da fake news, né, e da força da fake news. Então, a primeira coisa que é importante as pessoas fazerem individualmente é segurar a emoção, né? Porque a fake news ela se caracteriza por uma notícia que traz uma emoção, né? O que a gente vai chamar, por exemplo, na mídia de um certo jornalismo que explora essas emoções, o sensacionalismo e tudo mais. Então, a primeira coisa que as pessoas sentem é a vontade de compartilhar aquilo para dizer que é um absurdo ou que é uma notícia maravilhosa. Então, a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer quando recebem uma notícia estranha é segura a emoção, não compartilha a notícia. A segunda conter o impulso, né? Exatamente. Conter o impulso de repassar, né? Exatamente. O dedo nervoso. O dedo nervoso. Eu sei que é difícil, é complicado, mas isso é fundamental, porque, bom, é um pouco como a pandemia. Se você prende todo mundo em casa, faz uma quarentena, o vírus ele não se espalha. Com a fake news, que funciona nessa mesma lógica de redes, né, pelas tecnologias digitais e individuais, né, que é pelo celular ou o computador pessoal, isso também funciona. Aí a segunda coisa, o segundo passo seria cada um conferir a mensagem nos grandes meios de comunicação. Tudo bem que a gente acabou de falar que eles têm uma série de problemas estruturais, de interesses constituídos, mas se aquela notícia não está referenciada em pelo menos 2 ou 3 meios de comunicação mais conhecidos, então tem alguma coisa errada com ela.
Agora, para resolver isso para gerações futuras e de uma forma mais definitiva, eu acho que é fundamental a gente colocar aí a questão das escolas, que o Paulo falou muito bem, que é a educação de mídia. Né? As pessoas entenderem um pouco disso que a gente está falando. Infelizmente, a gente só fala para o nível universitário, mas também falar para os níveis mais básicos e também para gerações mais antigas, né, de como lidar com essas informações, com as redes sociais, né, essa coisa de segurar o dedo nervoso. Isso pode parecer uma dica menor, né, mas ela é uma questão de educação também, de como a gente lida com essas notícias. E dentro desse projeto de educação de como usar os meios de comunicação, né, conhecer um pouco dessa lógica de economia de dados, quer dizer, saber que quanto mais você compartilha uma informação, mais você gera dinheiro para a empresa que está difundindo aquela informação, e você pode estar criando um problema social maior, como no caso das fake news. Então, eu acho que, fundamentalmente, esses são os passos básicos que a gente pode tomar para tentar resolver esse problema. Complementando, Leonardo, os passos básicos, eu bato sempre na tecla do autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento ele vale para tudo. E assim, é importante a gente saber que o nosso cérebro ele possui várias formas de proteger as nossas crenças, né? Então, especialmente aquelas ligadas a temas importantes para a gente. Né? Então, é uma Sim. questão mesmo de consciência, né? De autoconhecimento, de mudar o hábito. Né? Ao receber uma informação, uma notícia, eu criar o hábito de checar. Né? Porque eu já sei que o meu cérebro funciona desse jeito. Eu vou proteger a minha crença, o que eu acredito, e vou acabar tendo um comportamento de repulsa aquilo que está contra o que eu acredito. Né? Ou aquilo que está a favor do que eu acredito, eu também preciso ter muita atenção. Né? Porque também pode ser fake news, está batendo juntinho com o que eu acredito, mas também pode ser fake news. Então, assim, complementando as suas dicas, é esse caminho também. Eu sei que o meu cérebro funciona desse jeito, então, peraí, eu tenho como agir, né, de uma forma diferenciada para minimizar esse problema, para não repassar, né, para ter uma clareza do que eu estou recebendo. Exatamente. O estranhamento que a Elisa trouxe é importante, viu? E para complementar aqui, só para bater numa tecla que eu sempre insisto, que não existe salvação sem educação. Então, assim, não tem outra forma de você mudar essa situação do que você educar desde lá, do fundamental, né, dos pequenininhos, e mostrando essa realidade para eles, para que eles saibam lidar com isso. Isso é muito importante. Eu sempre falo que a educação é a base para você mudar a sociedade sob todo o ponto de vista. Né? E, Ciro, faz a sua pergunta aí. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um reforço àquilo que o Leonardo colocou em relação à educação de mídia, né? A gente vive num mundo agora tão imerso nas redes sociais, né? Eu costumo brincar com algumas pessoas que antigamente era suficiente, né? Seria suficiente o pão e o circo. As pessoas estão abrindo mão do pão, o circo já está valendo para deixar as pessoas contentes, né? Parece que as pessoas não sentem frio, calor, fome, e parece que tudo que vem pela rede já começa a nutrir determinadas necessidades fisiológicas do mundo real. A gente está chegando num momento desse. E aí, quando o Leonardo fala da questão da educação, a Nilma falou, o Paulo falou, e o Leonardo falou talvez da necessidade da gente realmente entrar com uma educação de mídia nas escolas. Eu acho que hoje, e para o futuro que se constrói, que a gente está vendo sendo elaborado pelos tempos, né, é tão essencial quanto ensinar a lavar as mãos. Sinceramente, eu acho que hoje... Sim. Você realmente dar uma educação de mídia é fundamental. Fundamental. Está aí, um grande projeto e eu acho que um grande objetivo a ser perseguido. Bom, gente, a gente está terminando, né, a nossa live dessa semana, mas antes da gente terminar de fato, eu queria que cada um de vocês fizessem suas considerações finais e dessem também uma dica de leitura, ou enfim, de algum filme
e que seja interessante e importante para que a pessoa abra os horizontes em relação a esse tema. Então, começar com a Neuma, que primeiras damas... Deixa os nossos convidados. Então, vamos conversar com os convidados, vamos começar com o professor Paulo. Primeiro, agradecer, né, o convite. É sempre um prazer a gente estar fazendo essas reflexões nesses espaços novos, né, que as redes permitem, apesar da reconhecida angústia que eu sinto cada vez mais de estar em multidão, de estar numa sala de aula, de estar conversando. Eu acho que esse tema, ele por conta das eleições municipais, talvez um dos mais fundamentais para a gente estar debatendo. E, assim, em relação o Carlos falou essa questão de uma possível sugestão, eu imagino que imagino que muitas pessoas tenham visto, mas, ao mesmo tempo, eu converso com outras que não viram. Eu acho que o Privacidade Hackeada, que vai mostrar a interferência, né, desse trabalho de indução a certas convicções nas eleições, sejam nas eleições americanas, né, nos Estados em 2016, seja a questão lá do Brexit na Inglaterra. Então, acho assim, é um documentário essencial para a gente discutir e entender um pouco essa dinâmica de como que isso que o Leonardo chama a atenção, né, dessa economia dos dados, como que isso financeiramente se reverte numa nova estrutura de poder, né? Então, entender um pouco isso, acho que assistindo esse documentário contribui. Assim, no mais, é isso. Acho que, assim, prazer conhecê-los, Neuma, Ciro, Leonardo, Carlos já é um grande parceiro aí de caminhada. Assim, obrigado aí pelo convite. Leonardo. Bom, eu também quero agradecer imensamente o convite, adorei participar, peço desculpas pelos meus problemas técnicos. E, bom, eu acho que, reforçando só um pouco do que o Ciro estava falando, eu acho que é importante mesmo a questão da educação de mídia, porque cada vez mais a gente tende a um mundo no qual a mídia se torna individual, né? E esse é um dos grandes problemas. Hoje você não tem mais uma esfera que seja midiática pública, ela se tornou cada vez mais individual, então é importante a gente ter o autoconhecimento que a Neuma fala também passa pela mídia. A mídia, de certa maneira, se tornou a extensão dos nossos sentidos. E aí, de dicas, né, eu vou admitir que o Paulo pegou a minha dica de vídeo, eu acho que o principal mesmo é a privacidade hackeada, então eu vou reforçar aqui, né, essa dica, porque acho que é muito didático esse documentário. Tem algumas outras coisas na internet bem interessantes, mas eu acho que esse ele está muito bem feito, então vale a pena ser observado. E para a leitura, eu já citei aqui numa das minhas falas, eu acho que esse autor europeu, Eugene Morozov, tem um livro pela editora Ubu chamado Big Tech, no qual ele tem uma série de ensaios, né, em que ele vai discutindo esse problema das plataformas digitais, de como regulá-las, de como elas estão envolvidas com essa nossa sociedade neoliberal. E tem uma reflexão que é, ao mesmo tempo, profunda, mas sem uma linguagem acadêmica hermética, né? Então, fica aqui como minha dica. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês. Neuma? Quer ir lá, Ciro? Não, agradecer a todo mundo, Carlos, Neuma, como sempre, Paulo, Leonardo, obrigado por ter vindo, prazer conhecer vocês, prazer poder ouvir, aprender um pouco com vocês. A gente sempre traz alguns temas, e esses temas, obviamente, eles são resultado não só do momento, mas muito alimentados também pela nossa angústia, né? Quem tem uma visão crítica do mundo e se preocupa não só consigo mesmo, mas com a sociedade como um todo, está sempre muito preocupado com esses temas que tornam a vizinhança, né, o mundo que está próximo, que está sendo construído, um mundo que a gente tem muita dificuldade de entender, e como a gente se preocupa não só com as gerações futuras, mas com o meio ambiente, com tudo, essas temáticas, elas sempre são frutos, sim, das nossas angústias, mas por isso também são importantes do ponto de vista da nossa elaboração do pensamento e dessa difusão aqui de conhecimento. Estamos aqui numa plataforma, né, que sofre a nossa crítica, mas ela também é um espaço para a gente estar aqui. É um espaço controlado, a gente sabe disso, mas a minha esperança reside
nessas pequenas frestas que a gente tem para poder se comunicar e falar, até criticar essa base que a gente pertence. Por isso é tão difícil o controle da mídia, o controle desses espaços, tudo é muito tênue, né? Porque a gente pode acabar caindo num senso. Então, agradecer a todo mundo, obrigado, aprendi bastante, foi ótimo dividir esse tempo com vocês aqui. Quero agradecer ao professor Paulo, Leonardo, muito bom conhecer vocês, agradecer o Carlos, Ciro, a gente está criando um espaço semanal, né, como eu sempre levanto a bandeira, um espaço para privilegiar os professores, mas não só professores, mas todos os profissionais podem contribuir para que a gente possa melhorar, né, e que esteja aqui agregando valor para a nossa atuação. Eu esqueci só uma coisa. Paulo também me derrubou, seria privacidade hackeada. A gente está muito senso comum. Está todo mundo bebendo da mesma coisa. Mas eu queria recomendar um filme chamado Negação. Tá? É sobre uma historiadora do Holocausto, e aparece um negacionista e processa essa historiadora, dizendo que tudo aquilo é mentira, e ela tem um trabalho, vou reduzir bem simples, assim, ó, dá um trabalho danado ela comprovar que tudo aquilo foi verdade. Né? É um filmaço, vale a pena ser visto, tá? Boa. Vai, Carlos. Não, eu não terminei, não. Então fala. Não, a minha dica vai ser a mesma do Carlos, então eu vou deixar ele falar. Tá? Não é privacidade bloqueada, mas eu vou deixar ele dar a dica e a minha dica é a dele. Eu só queria aqui ler uma citação do psicanalista Christian Dunker, e ele é professor de psicologia da USP, que eu achei assim caiu bem como uma reflexão, né, para nós mesmos e para todos que estão aí nos assistindo, né? As notícias falsas são capazes de confirmar nossas fantasias mais básicas, como as de perseguição, conspiração, megalomania, ciúmes. Toda vez que isso é feito, temos um sentimento reassegurador de que, em meio ao caos, incerteza e complexidade do mundo, no fundo, eu sabia. Então, para que a gente possa rever todas as nossas crenças e revisitá-las sempre que possível e sempre que a gente receber uma fake news. Tá? E aí a minha dica vai para o Carlos. Então, Carlos, a minha dica é um documentário novo do Netflix, que é Dilema das Redes, e o documentário ele já começa da seguinte forma. Ele fala o seguinte: nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição. Então, Sófocles. O Sófocles. Então, ele já entra já com esse enunciado, com essa frase, e eu acho que a gente tem que, de fato, né, a rede é uma grande novidade, veio para trazer muitos benefícios para a gente, mas trouxe algumas maldições, né? Trouxe para a gente algumas maldições e a gente tem que ter o discernimento e a inteligência de saber, se não acabar com elas, mas pelo menos controlar essas maldições de uma forma que ela não traga tantos prejuízos para a sociedade. Então, assim, O Dilema das Redes é um documentário Netflix, muito interessante, muito legal. Quero agradecer a presença do professor Paulo, né, a presença de Leonardo, também de Marco, que, assim, eu acho que hoje o papo foi muito interessante, porque a gente teve, assim, de um mesmo tema, duas visões, assim, uma visão sociológica e uma visão mais da área da comunicação, mas que se complementaram, acho que foi muito legal. Então, quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês têm o trabalho de vocês, a vida de vocês, que é complicada, e de ter disponibilizado esse tempinho para a gente. E Neume e Ciro, agradecer também, né, a presença. E semana que vem a gente vai falar sobre EAD, não é isso, Ciro? Isso, desafios aí da EAD. Isso aí. Então, agradecer a todos e muito obrigado mesmo, gente. Vou sair lá, mas vou conversar com vocês ainda. Um abraço a todos. Isso, um abraço. Um abraço. Aos nossos espectadores. Exato.